uma vida coerente, de uma certa liberdade de ir e vir, né, e de se viver, né. Então, eu pago um preço por isso alto, né, por não ter tanta segurança empregatícia, né, e não tenho nenhum benefício, não tenho seguro de saúde, nunca vou me aposentar, mas ao mesmo tempo eu tenho essa liberdade de transitar entre vários veículos diferentes, né, e poder fazer relativamente o que eu acredito que é o melhor para o meu trabalho e apresentar uma visão do mundo que questione ou que cause algum questionamento, né, ou coisa parecida, ou indignação, né. E está muito difícil fazer charge, principalmente hoje em dia, cara, porque isso, a minha opinião, né, tá tudo tão absurdo, cara, que tudo que você precisa fazer é repetir o absurdo, na charge, né. O Bolsonaro abre a boca e você repete ali, é uma piada absurda, né. É uma coisa que você faria há um tempo atrás, né. Qual a coisa mais absurda que o político iria falar numa campanha? Aí você colocava lá, era sucesso a charge. Hoje os caras falam abertamente, né? Os caras fazem, os caras destroem e assumem que destroem, assumem que roubam e tentam institucionalizar isso de uma maneira que fica tão banal, cara, que nada do que você apontar numa charge ali é chocante ou brilhante, né? É claro que tem os nossos chargistas brilhantes, né? O Bennett, o Zé da Silva, a Laerte, né? E o Dahmer, por exemplo, né, que também pega essa pasmaceira onde eu trabalho e transforma em pequenas gotas de ouro, assim. Mas é tudo tão absurdo, cara, que às vezes dá vontade de parar de desenhar, sabe? Cara, vou desenhar pra quê, né? É só ligar o Jornal Nacional, isso dá uma risada, né? Aquela risada histérica, né? Porque já foi, cara, já foi nos limites, não temos mais limites, né? E eu estava conversando com o Milton aqui, um tete-a-tete, há uns minutos atrás, cara, de como a imprensa, de modo geral, não se atenta mais aos fatos que circundam o status quo, né? Porque se você pega qualquer grande jornal hoje, cara, o cara noticia o que está a olhos vistos, né? A cidade está crescendo, o mundo está estourando, mas nunca penetra realmente, por exemplo, no movimento igual o MST, né? O MST, movimentos de guerrilha, o feminismo, o movimento LGBTQI, né? E fica só nas bordinhas ali. Quando tem uma grande festa, eles dão destaque. Quando tem algum quebra-pau com a polícia, eles dão destaque. E sempre com viés de direita, né? Ou de esquerda. Porque na minha cabeça já não tem mais esse espectro tão definido do que a esquerda, direita, centrão, cara. É só uma massa disforme que vai tomando conta de tudo, né? Que chegou pra gente, né? E desenhar sobre isso é muito difícil, né? A gente está numa época que, por exemplo, a gente tem um governo, um presidente que eu acredito que foi eleito pela maioria da gente, e é difícil falar isso, mas que não nos representa, cara, né? Não nos representa no que a gente queria, uma coisa mais contundente, que fosse mais marcada. Sim, é muito melhor do que o Bolsonaro, é muito melhor do que o Temer, mas o que vai ser em 2026, cara? Perdeu-se esse poder, né? Então, assim, só para terminar, e não me alongar muito, eu trabalho com uma visão de mundo pessimista. Eu acho que, grossas palavras, fudeu a longo prazo, cara, e me dói desenhar apenas sobre isso, né? Eu queria desenhar ali uma florzinha nascendo no deserto, a esperança, cara. Mas vai vir um trator e tira essa florzinha em 2 minutos, sabe? Porque não tem, né? E aí eu queria saber dos meus amigos, né? A visão de mundo e como vocês encaram o dia a dia de prancheta, de lente, né? Como que você roteiriza, por exemplo, num mainstream tão grande como a Globo, né? Como é que você coloca as suas visões de mundo, né? Onde que você encontra os olhares da fotografia, né? E aí, fica para vocês. Quer mostrar o seu Instagram antes? Pode colocar. Ultimamente eu coloquei umas tirinhas muito pessoais, né? Eu sou aniversariante desse mês
E aí eu criei uma série Som Escorpião. Então, então infelizmente, né? Infelizmente para mim, o mundo, assim. Então, assim, ó, ali, por exemplo, é um exemplo de charge que entra no portal do Piara, né? E as minhas tiras, na verdade, elas transitam muito entre a política e a maneira como eu vivo e toco as minhas coisas, né? Eu pinto também, né? Eu tenho uma válvula de escape da prancheta, né? Porque essa coisa de desenhar muito rápido, eu me arrisco um pouco entregando no Rio, viu? Transporte pela FedEx, né? E o lance é que o desenho, para mim, é uma atividade diária, né? E diária mesmo, e de horas, todos os dias. Eu sou aquele esboço do cartunista ali, daqueles quadrinhos antigos ali, né? É do cara que ele fica o dia inteiro desenhando, o dia inteiro sozinho em casa, sabe? Então, para quem não conhece o meu Instagram, ali, ó, Galvão Bertazzi, né? É onde você vai conhecer o meu trabalho e onde eu desago diariamente a minha produção. Eu vou parar de falar um pouquinho, gente. Eu já falei demais. Alguém quer falar? Milton, Zé? Com vocês, Zé da Silva. Zé da Silva. Oi, bom dia. Nós somos muito acostumados a acordar nesse período. Quando eu estudava na UFSC, que a gente via onde acordar na sala. Bom dia. Eu vindo aqui, inevitável lembrar de quando eu era aluno da UFSC. Tá. Você pode botar aí. Depois, na hora de começar a projetar, a gente vai falar. Pode ser. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar aqui, eu vim com uma ideia meio fixa, né? Eu pensei duas coisas, né? Eu pensei assim, que eu não queria nem trabalhar desenhando e nem trabalhar na TV. Que é engraçado, né? Que foi exatamente as duas coisas que eu fui fazer na vida. Eu pensava em ser repórter de futebol, repórter de placar, que era uma revista de futebol que eu gostava muito, eu tinha lido desde criança. E aí eu até fiz uns livros de futebol, fiz 3 livros de futebol. Meu TCC foi um livro de futebol, mas sempre pegando assim, o aspecto assim, social do futebol, sabe? E no caso do livro Metropólio, que é a história de um time que tinha sido criado para abafar a greve de mineiros, e aí o pessoal parou de reclamar, parou de fazer greve, porque tinha um time, né, que fizeram felizes com aquele time. Mas eu comecei a trabalhar na GECOM, fazendo desenho aqui para a universidade, e quando eu me formei com 20 anos, com 24 eu comecei a fazer charge de ar catarinense. E aí com 26 eu passei na oficina de roteiristas de humor da TV Globo e fui para o Rio de Janeiro. E aí eu fiquei tocando todas as coisas até hoje em dia. Eu estava lembrando um negócio que o Galvão falou aí, sobre até estava anotando aqui no celular, sobre a censura, assim, às vezes, né? Ou não só a censura, né? O fato do jornalismo estar assim, ligado à relação do jornalismo com o poder, né? Aí, como ele falou que é pessimista, também tem um pouco de pessimismo, porque às vezes eu penso assim, será que a imparcialidade e todos esses valores que a gente tem não são uma adulteração do sentido original do jornalismo? Sabe? Se você for ver, por exemplo, a Bíblia do Gutenberg, que é o marco inicial da imprensa no Ocidente, foi um jabá, né? Encomendado pela igreja. Se você for ver, por exemplo, o primeiro jornal de Santa Catarina, que é o Catarinense, Gerando Coelho, de 1831, o cara ele era militar no Rio de Janeiro, aí ele agitou com os amigos dele uma máquina, veio para a Laguna, quando ele tinha parentes, fez o jornal, acho que tirou algumas edições, não lembro se foi 5, se foi 8, se elegeu deputado e voltou. Então, a imprensa no Brasil, de Santa Catarina, para começar, serviu para isso. A imprensa mundial, para começar, serviu para isso. Aí, se você for ver, por exemplo, talvez a primeira cobertura, assim,
de imagens, né, que teve animada, que os irmãos Lumière foram na Rússia, no final do século XIX, não lembro se foi 1894, 1896, não lembro porque eu era muito criança na época ainda. Eles foram lá porque eles tinham inventado uma máquina que você filmava, ela filmava, revelava e projetava o filme. Pô, era demais, a gente não tem isso hoje. E aí o czar chamou, não, vem aqui fazer da nossa festa. E ele ficou filmando tudo. Aí eles deram uns pedacinhos de bolo para o público. Só que eles subiram no prédio, foram filmar aquilo e deu um rebuliço, assim, uma aglomeração de pessoas que os guardas começaram a tirar da multidão. Eles filmaram isso. E aí o czar disse, poxa, vamos ter que destruir esse filme, então. Então você vê que está sempre assim, né? A censura e a tentativa de controle faz parte de uma rédea curta que tem. Né? Então, em todos esses anos fazendo charge, a gente vê um pouco disso, né? Mas eu acho que desde do antigo dono do jornal, né? Que o Diário Catarinense começou sendo da RBS, depois veio para ser agora da NSC, né? Outro grupo. Eu sempre consegui ter uma relação assim que eu conseguisse colocar a maioria das coisas que eu queria. Né? Acho que um período que mudou muito foi quando veio a Copa das Confederações, em 2013, que a gente viu assim, um público querendo se manifestar, mesmo sem ter lastro nenhum. Né? Então, ficaram muito vítimas assim, de algumas ideias meio espalhafatosas, né, que pareciam bacanas. Ainda continuam. Então, esse público com as redes sociais, eles têm se manifestado bastante. Como